Bom dia, meninas. Bom dia, Ju. Bom dia, Fernanda. Vou dar mais um tempinho para as pessoas entrarem na live. Bom dia, Simone. Bom dia, Enéas. Bom dia, Michele. Porque me preocupa. Vou me lembrar que você sabe cuidar. Vou dar mais um minutinho para as pessoas entrarem. Vocês estão joia, gente? Então, bom dia, Luciane. Eu vou começar a falar já. Falei ontem assim, ninguém vai entender nada quando chegar uma morena do cabelo cacheado e a Denise não estiver lá. Mas, gente, esse propósito tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Tem sido muito grande o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado nesses 21 dias. E assim, cansa muito espiritualmente, fisicamente. E nesses dias nós estamos tendo um evento fora e a Denise me pediu. Falou assim, você tem coragem de ministrar live de amanhã? Eu tô assim, tenho, né? Ela tá assim, mas você tem certeza que você vai acordar? Eu tô assim, tenho certeza. E ela tava bem cansadinha, ela pediu pra eu fazer isso hoje. E eu tô aqui, para quem não me conhece, meu nome é Lara, eu sou filha da Denise e filha do Ari Anderson, nós congregamos na Igreja Batista Nova Aliança. E nesta manhã eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês. Eu confesso, gente, que eu não sei, não faço a mínima ideia de como eu consegui acordar, de como eu consegui estar aqui, mas eu creio que Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus tem tudo preparado já para nós. E se Ele me escolheu essa manhã para eu estar aqui, é porque a graça dele me basta e me sustenta. E eu creio que Ele vai me usar para falar com vocês. E creio que Ele vai falar o coração de cada um de vocês. Então, neste momento eu quero fazer uma oração para a gente começar a nossa palavra. Vamos fechar os olhos e, Jesus, nessa manhã eu me coloco diante do Senhor. Me coloco aqui, ó Deus, como vaso de barro em tuas mãos. E essa é a oração que eu fiz antes de começar essa live. Coloco, ó Deus, à tua disposição para falar o que o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor quiser. E eu te peço que o Senhor me conduza nos teus caminhos, nos teus direcionamentos, Pai. Me usa, ó Deus, para fazer o que o Senhor quiser, porque eu sou tua filha e sigo os teus direcionamentos. Te peço que o Senhor nos dê uma sexta abençoada, um dia abençoado e fale aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar para nós. Essa é a minha oração neste dia, tira todo o nervosismo, toda a ansiedade e que a tua paz reine sobre nós. Cumpra o teu querer e o teu propósito aqui nesta manhã. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. E eu confesso que a minha mãe, ela me perguntou ontem, e aí, você vai pregar sobre o quê? Eu tô assim, eu não sei, você acabou de me falar que eu vou pregar. Isso já era 11 horas da noite. E aí, virou, né, a noite e
para quem tem a Bíblia, tem o versículo do dia. E eu li o versículo do dia, só que eu não estava entendendo ele. E normalmente eu só leio o versículo e não procuro, o contexto. Deus sempre fala comigo naquilo ali. E eu nunca também tinha percebido que no final tinha ver o contexto do versículo. E hoje eu vi esse botão lá e eu cliquei. E aí eu fui ver o contexto, era apenas o versículo 10, o versículo do dia, e o contexto começa no versículo 1. Eu vou ler lá em Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10. E fala assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou antes de nós as praticarmos. E o versículo, gente, desculpa, é Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. E eu tenho só 17 anos, então eu preciso sim me submeter à obediência, ainda independente de ter maioridade, eu ainda assim preciso me submeter à obediência aos meus pais. E a ordem do mundo e do príncipe do ar atua nos desobedientes. E eu tenho aprendido muito nesses últimos meses a me submeter em obediência, em amor. Porque, gente, não é fácil você ter 17 anos, você querer fazer todas as coisas que você quer, da forma que você quer, e não poder. Por quê? Porque simplesmente você não quer? Não, porque você tem pais, você tem uma autoridade maior sobre você. E antes eu não me submetia em amor. Eu me submetia literalmente por obrigação, vamos dizer assim. Eu tenho aprendido muito nesses últimos meses, nesse último ano, a me submeter em amor. E tem sido muito mais fácil. Por quê? Porque lá atrás, Deus, Ele me escolheu na sua graça para poder viver o que Ele tem para mim. Mas Ele fala, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Então, se eu vivo na desobediência, se eu vivo errando, se eu escolho não obedecer, eu estou seguindo os príncipes do ar. Eu estou seguindo a ordem do mundo. E Deus não nos chamou para viver a ordem deste mundo.
Ele nos chamou para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, a partir do momento que você entende que se você está em desobediência, que você entende que a partir do momento que você se rebela, porque a desobediência é uma rebelião, e a partir do momento que você entende que a rebelião, ela é assim, algo horroroso que traz consequências estrondosas para a nossa vida, você vai começar a entender e vai querer obedecer. Porque realmente tem pessoas que obedecem porque sabe que tem que obedecer. E eu tenho escutado uma frase muito por esses dias que obediência do jeito que você quer não é obediência, é conveniência. Se eu obedeço porque eu sei que eu tenho que obedecer, se eu faço algo porque eu sei que eu tenho que fazer algo, isso não é obediência, isso é conveniência. Agora, quando a minha mãe me pede para fazer alguma coisa e eu vou lá e me disponho para fazer, mesmo sem entender nada, por exemplo, hoje, eu tô aqui por mera obediência e assim, com o coração muito grato a Deus, mas de verdade não faço a mínima ideia do porquê eu tô aqui. Não tô entendendo nada, mas é uma obediência. Por quê? Porque eu não entendo, mas eu faço. Então, você obedece quando você faz algo sem você entender. Agora, quando você faz algo porque você sabe que você tem que fazer, isso é mera conveniência. Então, nós, na nossa nova vida com Cristo, nós precisamos ser obedientes. Eu tenho aprendido muito a me submeter ao meu pai, a me submeter à minha mãe. Por quê? Porque o meu maior sonho é me casar. Se eu não me submeto aos meus pais, que cuidam de mim, que vivem comigo a vida inteira, quem dirá que eu vou ser a mulher de Provérbios 31 que se submete ao marido? Quem dirá que eu vou ser uma boa mãe, uma boa esposa? Porque uma boa casa, ela só é sustentada por uma mulher sábia. E minha mãe tem falado muito comigo que a missão do homem, gente, é existir. Então, a partir do momento que eu obedeço os meus pais, obviamente, quando vier o meu marido, eu vou obedecer a ele porque eu entendo a lei da submissão. Então, sempre vai ter alguém que eu vou estar abaixo da missão dele. E por enquanto, eu estou sob a submissão dos meus pais. Então, se eu não escolho obedecer, obviamente isso vai gerar consequências, vai gerar frutos não muito bons para minha vida. E eu vou falar num contexto para as mulheres casadas. Eu vejo o exemplo da minha mãe e enquanto ela tentava fazer tudo pela força dela, pela conveniência que não era obediência, ela já sabia que ela tinha que fazer. Quando ela tentava fazer as coisas pela força dela, era muito mais difícil. Mas nos últimos meses eu tenho conhecido uma Denise tão obediente, tão submissa, que se submete a situações que talvez há meses atrás não se submetia, mas que grandes são os frutos que ela está colhendo. Então você, como mulher casada, você precisa se submeter ao seu marido, mesmo que você não entenda nada. E você deve estar olhando para mim falando assim: minha filha, você tem 17 anos, o que você sabe sobre casamento? Eu tenho o exemplo dos meus pais. E no início eu falava assim: eu não quero nunca ter um casamento igual ao dos meus pais, eu não quero nunca seguir os meus pais como exemplo. Mas Deus tem me ensinado muito com eles. É um casal que eu nunca vi tanto respeito, tanta harmonia, tanta conversa. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a mulher muda, o homem muda, o filho muda, tudo muda, gente. O poder está muito em nós. Então, a partir do momento que nós escolhemos obedecer, nós vamos conseguir coisas assim, extraordinárias em Deus. Porque primeiro você submete ao seu marido, mas antes você vai a Deus e leva tudo para ele. E Deus é Deus que move montanhas, que move coração e que faz o que precisar
para cumprir a vontade dele na sua vida. Então, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas meu marido não me libera. Vou fazer assim mesmo. Desobediência, porque quando você pensa em desobedecer, você já desobedeceu. Então, quero fazer tal coisa, meu marido não me libera. Nossa, eu vou ajoelhar, vou colocar diante dos pés do Senhor e coloco, Deus, se for do teu propósito, se for da tua vontade para minha vida, cumpra o teu querer e faça da forma que o Senhor quiser. E não a minha vontade do jeito que eu quero, porque se a gente for fazer tudo que a gente quer da forma que a gente quer, vai dar tudo errado. E aí vem uma dependência de Deus, que a gente entende, que a gente depende dele e ele vai cumprir e vai fazer o que for melhor para nós. Então, vamos voltar para o versículo, né, que é a primeira parte. A partir do momento que você está em desobediência, você está seguindo a ordem deste mundo e os príncipes do ar. Então, você está servindo a outro Deus que não é o nosso Deus. Porque príncipe, rei, senhor, que existe é Deus. Então, você está seguindo outras ordens, não é o nosso Deus que você está servindo. Então, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, quando você decide mortificar a sua carne para viver as vontades de Deus, aí vem por quê? Vem para cá que é a misericórdia e a graça de Deus. Então, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, como todos os outros que vivem nessa lei de desobediência, como todos os outros, nós também somos merecedores dessa ira. Todos nós somos merecedores dessa ira. Porque nós pecamos, nós desobedecemos, nós fazemos tudo de errado. Então, eu não olho por outro lá fora e condeno e julgo ele. Não. Eu também sou merecedora disso. Mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E pela graça somos salvos. Vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras que hão de vir. Então, nos próximos anos, nas eras futuras, que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós não merecemos nada do que temos. Nós literalmente não temos nada, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, escolheu nos amar, escolheu nos salvar e nos tirar debaixo do peso de desobedecermos e vivermos sobre a ordem do mundo e o poder dos príncipes do ar. Então, a partir do momento que você obedece, que você escolhe estar sob a submissão de alguém, que você escolhe viver uma vida de obediência, não só às pessoas, mas também a Deus, porque eu creio que Deus ele fala muito ao coração de cada um de vocês. E, gente, eu confesso que tem coisas que Deus fala pra mim e que eu falo assim: Deus, não quero fazer isso. Já falei várias vezes: olha, Jesus, não tô de acordo com o Senhor, não. Não tô a fim de fazer, não. Não quero, não. Mas, pela obediência, eu faço. Então, a partir do momento que eu escolho obedecer, eu estou sob a graça e infinita misericórdia de Deus. Então, eu vou ter que procurar aqui, gente, o significado de misericórdia, porque eu sei que é alguma coisa bem poderosa. Eu sei o significado, mas eu preciso falar. Misericórdia.
sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém. Dó, não é dó, tá bom? Misericórdia não é dó, porque nós não podemos ter dó de ninguém, mas é compaixão, piedade, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, graça, clemência, indulgência. Então, quando Ele escolheu ter misericórdia de nós e nos colocar debaixo de sua graça, Ele teve compaixão de nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imerecedores de nada, e escolheu derramar sobre nós a sua graça para que nós possamos viver de acordo com o propósito e o querer dele nas nossas vidas. E Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, lá fala, quando ainda estávamos mortos em transgressões, Deus escolheu nos tirar do mundo dos mortos, transgredidos, porque pecadores, errados, falhos. E Deus nos escolheu em suas transgressões, e pela graça, nós não tivemos que fazer nada com isso, nada por isso. Pela graça, Ele nos salvou. E Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sem noção do quão poderoso é isso? Mesmo não sendo merecedor de nada. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Pois vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque quando Deus nos criou, nós já nascemos pecadores. Nós não tínhamos consciência nenhuma de que nós éramos pecadores. Nós não tínhamos fé, nós não tínhamos graça. Mas isso não é nosso, não vem de nós. Isso é dom de Deus. Então, pelo dom de Deus, pela misericórdia de Deus, nós somos salvos pela graça e temos a misericórdia dele conosco. Então, não vem de nós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras. Então, independente do que eu faça, eu tenho essa graça e essa misericórdia sobre mim. Não por obras, para que ninguém se glorie. E por que não é por ninguém? Porque ninguém vai ser digno de chegar e falar assim: ah, fui eu que fiz. Ah, fulano é assim por minha causa. Ah, eu. Não, gente, não é você. Não é o que você faz, não é o que você fala, não é o que você prega, mas é dom de Deus. A fé que você tem é em Deus, é por Deus. A graça e misericórdia que às vezes nós temos pelas pessoas é em Deus e por Deus, nada vem de nós. Nós somos falhos, pecadores, erramos todos os dias. Apesar de estarmos aqui sendo direcionados a ministrar uma palavra, isso não nos torna melhor ou maior do que ninguém. É dom de Deus sobre nós, que também nos escolheu para ter graça de nós e misericórdia. Então, não é nada de nós, é tudo sobre Deus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, antes de eu fazer alguma coisa, Deus me escolheu e já fez em mim, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, tudo que eu e você fazemos, Deus já nos escolheu e já nos preparou para seguir a essas obras. Então, não é nada de nós. A obediência e a vontade de obedecer não vem de nós.
a misericórdia que nós temos sobre nós não vem de nós. Então, não é nada sobre nós, não é nada sobre o Curadas para Curar, não é nada sobre a Denise, não é nada sobre ninguém que esteve aqui ou que está aqui. É tudo sobre Deus e nós só conseguimos estar aqui pela misericórdia e pela graça e bondade de Deus. E nós somos criação de Deus em Cristo Jesus, para as quais Deus preparou para nós praticarmos. Então, a partir do momento que eu escolho obedecer, que eu escolho me sujeitar ao propósito que Deus me chamou, eu vou viver as boas obras dele. Eu vou viver as vontades dele para minha vida. Eu vou viver a boa e perfeita e agradável vontade dele sobre mim. A partir da obediência, a partir da minha submissão a uma autoridade, sobre quem for a autoridade sobre minha vida. E eu vou contar um pequeno testemunho, e eu sei que pode ser que edifique muitas pessoas. Como eu já falei, tenho 17 anos, e desde bem cedo eu procuro, eu faço atividade física, desde bem cedinho mesmo. Então, eu nunca fiquei, um longo período sem fazer atividade física. E aí, esse ano, no final do ano passado, eu fazia crossfit e eu falei assim, olha, eu não... Chegou um dia 27 de novembro, eu lembro a data. Eu virei pro meu pai e falei assim, olha, eu não quero fazer mais crossfit, eu não tô me sentindo bem. Porque, gente, uma coisa é fato. Se algo te afasta de Deus, você precisa se afastar desse algo, ou desse alguém, ou do que seja. Se te afasta de Deus, te tira do seu propósito, tá errado, você precisa se afastar. E aí, o cross não tava me fazendo bem, não tava vivendo em desobediência, tava vivendo tudo errado. E eu escolhi sair. E eu tô assim, tá, eu vou sair, mas quando eu quiser, eu volto de novo, né? E aí demorou e demorou. Eu sei que em janeiro eu tive vontade de voltar. E teve o primeiro propósito, né, esse ano. E Deus fez coisas maravilhosas. E nesse propósito eu precisei reconhecer e confessar várias coisas que eu estava fazendo, que eu estava vivendo. E nisso meu pai falou assim, olha, não quero que você vá pro cross mais, nem pra academia, nem pra nada. Tô assim, eu não tô acreditando nisso. E eu confesso que eu sofri muito, porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita facilidade de emagrecer, de ter um físico bom, eu tenho muita facilidade de engordar. Isso vem no sangue. Então, assim, tô assim, pronto. Tudo que eu conquistei até aqui vai por água abaixo, porque eu perdi 10 quilos e eu vou engordar tudo de novo, porque meu pai não quer deixar eu fazer academia, não quer deixar eu fazer crossfit, não quer deixar eu fazer nada. E eu rebelei no meu coração e falei assim, aí de novo, tá eu aqui tendo que me sujeitar a isso, tendo que viver isso. E assim, uma jovem bem rebelde, sabe? E eu, por um tempo, todo santo dia, gente, meu coração tava totalmente no crossfit, na atividade física, em tudo, menos na vontade de Deus. Eu queria tudo, menos seguir os planos e propósitos de Deus pra mim. E aí eu falava com ele, falava assim, você já sabe quando vou poder voltar? Ah, você já sabe quando? Pai, por favor, não tô aguentando mais. E eu trabalho desde novinha, então a atividade física sempre foi um momento que eu relaxo e que eu abandono e esqueço de tudo. E aí ele falou assim, olha, eu não sei, eu não aguento mais você me perguntar isso, todo dia a mesma coisa. Dá um time, minha filha. E eu tô assim,
Eu vou dar um time quando você deixar eu fazer o que eu quero. E nisso eu queria fazer a minha vontade, o meu querer. O que eu queria não estava sob obediência. Já tinha rebelado no meu coração, eu não estava praticando atividade física, mas todo dia na minha mente eu praticava atividade física. Então eu não estava de corpo presente na atividade física, na academia, no cross. Mas a minha mente só ficava nisso, martelando 24 horas por dia. Isso é péssimo. E aí, beleza. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses. E eu, por fim, falei assim, olha, não te pergunto mais sobre isso, não quero saber mais. Quando tiver que ser, vai ser. Mas eu falei assim, será que até junho eu volto, por favor, que eu não aguento. E assim, eu tinha decidido não falar mais, mas já falando, né? E aí ele falou assim, olha, eu não sei, não tô sentindo bem, não tô sentindo paz no meu coração. E eu confesso, por uns momentos eu senti que eu nunca mais ia voltar. Ia pisar numa academia, pisar num box de crossfit. E aí eu sei que por fim eu parei de falar no assunto. Falei assim, ai, não quero saber mais disso também não. E me fez muito bem não estar no ambiente. E aí quando foi mês de maio, final de abril, acho que era a última semana, teve um dia que eu surtei, gente, tava assim, exausta, fisicamente, mentalmente, sem praticar atividade física, tava cansada. E aí eu cheguei, eu tava em casa, aí eles chegaram à noite e eu tô assim, comecei a chorar e desabafar. Eu não aguento mais, eu não faço nada pra mim e tal. Eu tô assim, eu preciso de uma saída pra minha vida, eu preciso de uma solução. Porque eu não sei mais o que eu faço. Tudo que eu faço tá errado. Tudo, quem eu amo tá errado. Quem eu convivo tá tudo errado. O que eu faço mais? Eu não sei, não. Eu sei que nesse dia ele falou assim, olha, você só precisa obedecer e viver um dia de cada vez. Gente, o meu pai, ele é um ser humano assim, eu não posso chorar não, mas ele é a pessoa que, a partir do momento que escolheu cuidar de mim como filha, foi assim o sentimento mais puro, o sentimento mais verdadeiro e assim, o maior amor do mundo. Eu com meu pai. Você vai me ver com a minha mãe, você fala assim, nó, você é mesmo mãe dela? Porque, tipo assim, eu sou muito desapegada com a minha mãe. Mas me tira do meu pai, gente, eu quase surto. Enfim, voltando pro assunto, ele falou assim, você precisa viver um dia de cada vez. Você tá ansiosa demais, você quer ter rotina, você quer ter tudo descrito, quer tudo no seu tempo. Não é desse jeito, não. Vive um dia de cada vez e faz o que tem que fazer e com calma. Não precisa ficar nessa ansiedade pelo amanhã, não. E hoje, e ele falou assim, e ontem, eu senti paz no meu coração de você voltar a treinar. Mas tem um porém, não vai ser no lugar que você quer. Não vai ser do jeito que você quer, na hora que você quer. Tô assim, pronto. Aí ele me direcionou para um lugar. Eu não gostei do lugar que ele tinha me direcionado. E aí eu falei assim, olha, eu posso visitar outro lugar que é o mesmo valor, que é muito melhor. De início, gente, ele resistiu muito, resistiu muito. Ele queria que eu fosse pro lugar que ele queria. Falei assim, tá bom, eu tenho Deus lá no céu, meu pai. Vou orar pra ele. Falei assim, mãe, precisa você me ajuda em oração, minha filha. E ela foi, e tipo assim, por mais que era algo que eu queria, eu sabia que só ia acontecer se fosse da vontade de Deus pra mim. E quando eu esqueci, quando eu não pensava, quando eu não falava mais, ele veio e Deus liberou, Deus trouxe paz pro coração dele. E aí eu fui pro lugar que eu sempre quis. Antes de eu entrar no cross, eu queria ir para um lugar, só que aí eu fui para outro. E aí agora Deus me fez voltar para o lugar que eu sempre quis treinar. Quando? Quando eu deixei isso sair do meu coração.
quando eu escolhi obedecer, quando eu escolhi tirar do meu controle. Porque quando você vive sob o seu controle e fora da dependência de Deus, dá tudo errado, você fica ansioso, fica preocupado, fica pensando nisso, nas suas preocupações toda hora. Então, assim, a partir do momento que eu escolhi dar um tempo na minha vontade, dar um tempo, parar de ficar falando e querendo, tudo fluiu de acordo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. Mas por que isso? Por uma submissão que eu decidi me sujeitar. E assim, vou confessar para vocês que não é fácil. Não é lá muitas flores, não é lá a melhor coisa de se viver. Não é, mas os frutos que você colhe disso são muito grandes. Os frutos que você colhe da obediência e da submissão, eles são extraordinários. Eles são, assim, maravilhosos, são muito bons. E eu também não vou somente obedecer por causa da minha colheita. Eu não vou obedecer porque eu vou ter coisas boas. Ah, vou fazer isso porque se eu fizer isso. Não, você tem que fazer de todo o seu coração. Porque se você obedecer pensando no que você vai receber, não é obediência também, é conveniência. Você vai fazer porque você sabe que depois que você fizer, você vai ter alguma recompensa, algo de bom nisso. Então, eu preciso sim obedecer, eu preciso sim me sujeitar. E assim eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E vou viver a graça, a fé e a misericórdia que nós não merecíamos, mas que Deus nos escolheu e derramou sobre nós para vivermos o propósito dele. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Vai valer a pena obedecer. Vai valer a pena se submeter. Grandes coisas o Senhor vai fazer através da vida de vocês. Meu conselho é que vocês finalizem esse propósito, que vocês continuem firmes até o fim. Falta menos de uma semana, porque acaba, eu acho que quarta-feira que vem. Tá terminando e, gente, assim, os testemunhos que eu tenho recebido das pessoas que eu tenho acompanhado, assim, tem sido extraordinários, sobrenaturais o que Deus tem feito na vida de cada um. Então, meu conselho é, se você vive a vontade de Deus, se você cumpre o propósito de Deus, se você escolhe obedecer mesmo sem entender, porque isso sim é obediência, se você escolhe abdicar das suas vontades para viver as vontades de Deus, aí sim, Deus vai vir já veio, né, com sua infinita graça e misericórdia e vai concluir o propósito e a missão dele na sua vida. Então não desiste, peço que vocês continuem, tendo seu tempo com Deus, tendo uma vida de devoção, uma vida de total entrega e dependência nas mãos de Deus, porque assim Ele vai continuar abençoando e vai continuar colocando vocês em lugares altos, porque Ele não tem poucas coisas para nós, Ele tem muitas coisas para derramar sobre nossas vidas, mas Ele precisa e nós precisamos aprender a nos submeter e a obedecer a Deus, porque assim Ele vai poder ter liberdade e de cumprir o propósito dele, a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E eu tirei ontem, mas eu tenho uma aliança com meu pai da terra. E eu só tiro ela quando eu receber uma outra aliança, que é do meu marido, e que eu vou saber que por causa daquela aliança eu vou estar sob a submissão de outra pessoa, eu vou estar abaixo de uma pessoa que eu vou precisar obedecer e me submeter. E todas as vezes que eu olho para a aliança que o meu pai fez comigo quando eu tinha 15 anos, eu falo, poxa, eu não posso fazer isso, eu preciso honrar ele, eu preciso obedecer a ele. E por um tempo eu perdi essa aliança,
perdi mesmo, sumiu, desapareceu. Não faço ideia de onde ela esteja, mas eu pedi para fazer outra. E é um anel solitário de 15 anos com uma pedra que eu ganhei junto com um buquê de flores e sempre foi meu sonho. Eu tô assim, quando eu for casar, né, eu devo ganhar. E não, meu maior sonho era ganhar e eu ganhei nos 15 anos. E enquanto eu estava em desobediência, enquanto eu estava vivendo a vida da forma que eu queria, eu perdi essa aliança, não sei onde que ela tá, mas eu escolhi fazer outra. E todas as vezes que eu escolho fazer a minha vontade, que eu escolho fazer o que eu quero, que eu escolho, que eu penso, né, em desobedecer, que eu penso em fazer qualquer coisa que não agrada ao meu pai, eu olho para essa aliança, eu olho para esse anel e penso, não, eu não posso fazer isso porque eu estou debaixo de uma submissão. Eu estou debaixo de uma obediência. E se isso não agrada a ele, eu não vou fazer. Então, se você é igual a mim, que precisa de algo que simbolize e que vai te ajudar a cumprir e a obedecer, tenha algo, tenha um colar, tenha algo que você veja, que todo tempo você vai ver. Porque todo tempo, em todo momento que eu penso em fazer qualquer coisa, eu penso, poxa, será que se meu pai estivesse aqui? Será que se minha mãe estivesse aqui? Será que se eu tivesse com eles, eu faria isso? Eu olho pro anel e eu lembro, não, talvez eu não faria. Então eu escolho obedecer por causa da aliança. E mesmo sem entender, eu não faço. E aí, para concluir a história do CrossFit, gente, eu voltei pro CrossFit quando eu menos esperava. Então vale a pena se submeter. E grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um de vocês. Ele só requer obediência para que você possa viver a boa, perfeita, agradável vontade dele para suas vidas. Então, vamos orar. E eu creio que Deus ainda vai falar muito ao coração de vocês durante esse dia. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem que eu quis dizer. Eu fiz um esboço antes aqui para ver se eu conseguia seguir. Eu não segui nada do esboço, eu nem ia falar sobre obediência, mas não fui eu que falei aqui, porque eu não sou nada nem ninguém. Mas foi o Espírito Santo que me conduziu e eu só estou falando o que eu estou falando pelo Espírito Santo, porque por mim eu não conseguiria fazer isso. Por mim eu estaria aqui mexendo as pernas, estaria com crise de ansiedade, estaria doida, porque eu embolo toda falando pro público, mas graças a Deus hoje eu não fiquei tremendo a perna, não fiquei balançando a perna e consegui falar assim, eu acho que abertamente, espontaneamente, de forma que todos vocês conseguissem entender. Então, como eu falei, Denise não esteve aqui hoje porque é muito pesado e ela precisou descansar. Ela precisou tirar esse tempo. E, gente, quando acabar a live, talvez seria muito fácil ela ir deitar e dormir. Mas a glória, a presença é tão grande. E, inclusive, eu tinha falado assim, vou fazer a live bem rapidinho e vou ir voltar a dormir. Porque eu fui dormir quase 2 horas da manhã, mas a glória, o ambiente, ele é tão bom, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu não sei nem se eu vou ter condição de dormir depois dessa live, porque a graça e a misericórdia de Deus é grande demais sobre nós. Então, vamos orar novamente. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por tua palavra falada aqui nesta manhã. Não por mim, mas pelo Senhor através de mim. Obrigado porque o Senhor me escolheu nesta manhã para ser usada por Ti, Pai. Neste momento eu coloco a vida de cada uma das pessoas que esteve comigo nessa live, das que vão assistir mais tarde, das que vão assistir no decorrer desse dia. Coloco, Deus, a vida delas em Tuas mãos. Te peço que o Senhor coloque, ó Pai, no coração delas o desejo de obedecer a Ti, o desejo de seguir ao Senhor, de obedecer e de estar sobre a submissão das pessoas que são autoridade sobre a vida delas, Pai.
Neste momento eu te peço que o Senhor supre, ó Deus, a necessidade de cada uma. Eu não conheço, eu não sei, ó Deus, do que elas precisam, mas eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada uma delas, de cada um deles que está comigo nesse propósito, que está comigo nessa live hoje. Te peço, ó Deus, que o Senhor conduza o caminho de cada um, que o Senhor derrame graça sobre os familiares de cada um, de quem está aqui nesta manhã. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor faça o teu querer e o teu propósito na vida de cada um. Te peço que o Senhor sustente os teus filhos, ó Deus, para que eles possam concluir esse propósito, para que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. E te peço, ó Pai, que o Senhor dê experiências contigo, ó Pai, sobrenaturais, que eles nunca tiveram na vida deles, porque eu sei que as experiências que o Senhor dá para os seus filhos, elas são marcantes, elas são poderosas para transformar, mover montanhas de lugares. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida de cada um dessas pessoas que estão aqui nesta manhã. Então eu te peço, Pai, guarde eles, o trabalho, a casa, a família. Guarde, ó Deus, os planos, os projetos e que eles possam cumprir o teu querer e o teu propósito e viver em sua obediência. Coloca a vida da minha família em tuas mãos, coloca a minha vida em tuas mãos. E peço que o Senhor continue fazendo a tua obra, continue despertando, ó Deus, a nossa família para o nosso propósito. Continue, ó Deus, nos conduzindo para o nosso propósito. E não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer nos conduzir. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê um dia abençoado, nos dê um fim de semana abençoado, um fim de semana de descanso. Nos dê, ó Pai, experiências e fale conosco no decorrer desse dia. Continue, ó Deus, nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E nessa manhã, assim como o Senhor tem, ó Pai, me ensinado a fazer a oração que o Senhor me ensinou e tem me ajudado, ó Deus, a cumprir, ó Pai, o teu propósito através dessa oração. Eu continuo a minha oração com a oração que o Senhor me ensinou. Então eu venho através dessa manhã fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome através da minha vida, Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade em mim. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal, porque eu sei que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês nesse dia. Eu tenho todos os dias feito a oração do Pai Nosso, porque às vezes eu não sei o que orar, como orar. Eu tô assim, Deus, eu não quero pedir nada hoje. Eu quero agradecer, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E Ele falou, faz a oração do Pai Nosso. Então, todas as manhãs, independente, eu posso não fazer oração nenhuma, mas a oração do Pai Nosso, que é a oração que Deus me ensinou, é a oração que Ele deixou na palavra dEle, na Bíblia, na palavra dEle para nós, eu tenho feito. E eu tenho sentido muito os efeitos dessa oração no decorrer do meu dia. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia muito abençoado, um dia de grandes vitórias, um dia de muito trabalho. E até amanhã, creio que amanhã a Denise está de volta, tá bom? Então, deixo o meu abraço aqui por ela. E, gente, um beijo, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.